Pessoal, estou de volta aí, né? Agora nós vai dar continuidade ao nosso projeto residencial, partindo agora do princípio. Aqui eu tenho um projetinho que eu vou deixar para vocês aí a foto do projeto que eu vou estar fazendo, tá bom? Qual vai ser a planta baixa. Mas aí você pode estar fazendo, me acompanhando passo a passo, fazendo da sua própria residência, tá bom? Isso é uma forma até de você treinar, isso vai te encorajar também a você ter um projeto da sua própria residência, projeto elétrico, né? Caso ainda não tenha, e seja um projeto aí até de autoria própria, né? O que eu acho que é muito bacana, meu primeiro projeto foi assim, eu fiquei muito feliz por isso. Foi fazendo justamente o projeto da minha residência, da mesma forma que eu vou ensinar aqui agora a vocês, passo a passo. Beleza? Então, primeiro nós vamos pegar aqui um cômodo, tá bom? Vai ser o primeiro cômodo. Que isso aqui vai ser uma sala, tá, gente? Você vai ter que fazer o que aí na sua sala, tá? Vou colocar aqui embaixo aqui sala. Você vai ter que medir, pegar uma trena, né? Ir nas paredes e medir a distância dela, tá bom? Esse daqui tem 3 metros e 5, tá? E esse outro lado aqui vai ter 3 metros e 25 centímetros, tá bom? Feito isso, gente, a gente tem que saber primeiro a área, tá bom, gente? Porque a área de cada cômodo. Porque para dimensionar, segundo a norma, que a gente vai seguir a norma aí, NBR 5410, a gente, para achar a quantidade de iluminação, nós temos que saber a área, tá? É através da área que a gente faz o cálculo de iluminação. Então, vou abrir a calculadora aqui, né? Vou fazer aqui, ó, 3,05 vezes 3,25, tá? Que são as dimensões. Isso aqui vai me dar 9,91 metros quadrados, tá bom? Para me achar as tomadas, a quantidade de tomada da sala, eu preciso saber o perímetro, tá, gente? Então, o que é o perímetro? Perímetro é você catar cada lado desse aqui, ó, somar ele, tá bom? Você vai ter o perímetro. Então, aqui tem essa parede que tem 3,5 metros e essa aqui também tem 3,5 metros, tá? Essa parede tem 3,25 metros, essa parede aqui vai ter mais 3,25 metros. Então, nós vamos somar isso aqui, beleza, gente? Então, aqui na calculadora, vou fazer os 3, um dos lados aqui, ó, 3,5 metros, 3,05, né? Mais 3,05. Isso vai me dar 6,10 metros. Mas essas outras duas paredes aqui, tá bom? Então vai ser mais 3,25, que é essa parede aqui, e a parede oposta que tem mais 3,25. Isso aqui vai me dar um perímetro, tá bom? Escreve aqui, ó, perímetro de 12,6 metros, tá bom? Aqui, gente, vou fazer primeiro desse cômodo e depois só vai replicar para os próximos cômodos, tá bom? Colocando aqui em cima, como eu já mencionei, a gente está falando aqui da NBR 5410, tá bom, gente? Isso aqui é a Bíblia do eletricista, do engenheiro. É daqui que sai todas as regras, a norma, o que a gente tem que atender. Tá tudo descrito nessa norma. Então, qualquer dúvida que a gente tem, que venha aparecer, quando sair alguma atualização, nós temos que recorrer a ela para estar sempre informado, tá bom? Então, tudo que a gente vai tratar aqui é referente a essa norma, 5410. E o que ela diz para a gente?
ela diz que a cada 6 metros quadrados de um cômodo, você no projeto tem que contar para iluminação, tá? 100 metros, ou 100 metros não, 100 volt-ampere, que isso aí é o quê? É a potência de iluminação do cômodo. Então, ou seja, 6 metros, 6 metros quadrados, eu tenho que colocar 100 watts, tá bom? 100 watts de iluminação. Iluminação. Bom, não reparem a letra, tá, gente? De iluminação. Ah, e se o cômodo for maior que 6 metros, como no caso aqui, ó, você vai colocar mais 60 volt-ampere, seria a potência aí, watts, tá bom? Para cada 4 metros inteiros, tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, ó, imagina aqui, eu vou 6 metros, o primeiro 6 metros aqui desses 9,91, os primeiros 6 metros eu vou contar 100 watts, que é a potência de iluminação, tá bom? Vai me sobrar quanto ali? Exemplo, 9,91, que é o total da área. Eu vou fazer menos 6 metros, tá? 6 metros, que é 100 watts. Falta aqui 3,91 metros. A norma fala o quê? Que se tiver mais 4 metros, de 4 em 4, você vai acrescentar 60 watts. Nesse caso, não atingiu, tá bom? Nesse caso em questão, você não acrescenta. Só se ele tivesse aí dado os 3,90 metros, tá? Com isso, a potência mínima, tá, gente? Quando a gente fala é tudo mínimo, de iluminação para esse cômodo é de 100 watts, 100 VA, volt-ampere, tá bom? Já estou falando em watts porque iluminação, fator de potência aí é 1, né? Que mais para frente eu vou explicar para vocês o que é o fator de potência. Então já estou contando aqui como falando em watts também, tá bom? Mas ou seja, aqui você vai ter um ponto de luz, tá? De 100 volt-ampere. Ponto de luz, vou fazer um desenho aqui, ó. Só para a gente ter aqui. Esse é o símbolo. A gente pode fazer depois vários símbolos. Você podia colocar o símbolo que você quisesse aqui, tá? Desde que você tenha uma legenda. No projeto, tem o padrão já, que a gente segue, que já está habituado, quando pega uma planta. Porém, se você quiser mudar, colocar um símbolo diferente para cada coisa, você pode, desde que você coloque isso na legenda, tá bom? Ninguém tem obrigação de descobrir, tentar adivinhar o que você está querendo dizer nos projetos, tá bom? Então aqui nós vamos atender aqui mais para frente, quando a gente estiver desenvolvendo esse projeto, a gente vai colocar uma legenda e vai estar mostrando para vocês aí a simbologia. Então nesse caso aqui específico da sala, iluminação a gente já sabe, para iluminação aqui nós vai ter que ter 100 VA, tá bom? E tomada. É tão simples, né, gente, que parece que tá faltando alguma coisa, mas não, é só isso mesmo, tá? Para você achar aí a quantidade de iluminação, para você dimensionar a nível de projeto, é só você saber a área. E aí você vai aplicar para os 6 metros quadrados, os primeiros 6 metros, você vai aplicar 100 VA, e os demais você vai aplicar mais 60, tá bom? Se aqui tivesse, ó, 6 com 4 seria 10. Se esse cômodo aqui ele tivesse 10 metros quadrados, você ia ter que aplicar 60, ou 100 VA para os 6 primeiros metros, tá bom? 100 VA. E para os outros 4 metros quadrados, você ia acrescentar mais 60 VA, que ia totalizar aqui, ó, 160, tá bom? Mas como nós não atingimos aqui 10 metros quadrados, ele vai ficar só no 100 VA, beleza? Depois eu vou fazer nos outros cômodos, que ainda vou fazer uma copa e uma cozinha,
E aí a gente vai já revisando, tá bom? Esse assunto. Agora a tomada, tá bom? Tomada. As tomadas, você precisa saber do perímetro. Por isso que a gente fez aqui, ó. Esse cálculo aqui, ó. Que tem 12,6 metros perímetro. O que a norma diz? Ela diz que para sala, quarto, hall, áreas secas, né? No geral, você tem que colocar a cada 5 metros uma tomada. Então, o que seria isso? Vou fazer um pouquinho maior aqui, ó. Tá? A sala novamente. Imagina aqui, ó, cada 5 metros, você coloca uma tomadinha aqui, ó, nessa ponta aqui, tá? Você vai colocar uma tomadinha aqui, ó. Aí você vai deixar um espaço aqui de 5 metros, vai pôr uma outra tomadinha aqui. Aí você vai medindo aqui, ó, vai medir com a trena aqui, aqui, ou 5 metros, a outra vai aqui, tá bom, gente? E assim, e aí, assim sucessivamente. Isso em função do perímetro. Ou seja, o nosso perímetro aqui, ó, deixa eu trazer ele para cá, tem 12 metros. 12,6 metros. O que a norma está dizendo para mim? Que a cada 5 metros eu tenho uma tomada. Então vamos colocar aqui, ó, 5 metros. Eu tenho uma tomada. Tá? Mais 5 metros, eu tenho mais uma tomada. Mais 5 metros, eu tenho outra tomada, tá bom? De 5 em 5 você vai ter uma tomada, tá bom? Então o que acontece? Nós temos 12,6 metros. Então 5 mais 5 são 10. 10 metros. Sobra quantos? Ainda falta 2,6 para dar esses 12,6 metros, tá bom? Ah, nesse caso aqui, faltou ainda para 5 metros. Mas aqui nas tomadas, a norma manda a gente arredondar para cima, tá bom? Então nós vamos arredondar para cima. Então vai ter 5 metros uma tomada, 5 metros outra tomada. E aí se faltou mais um restinho aqui, que foi 2,6, nós vamos acrescentar mais uma tomada. Totalizando 3 tomadas, tá? Não sei se está pegando aí, deixa eu ver aqui, ó. Vai ser 3 tomadas. Vou colocar aqui, ó. 3 tomadas. Para esse quarto aqui, tá bom? Isso é o mínimo. Então, se eu quisesse colocar mais aqui, ó, poderia colocar, tá, gente? Mas dependendo da quantidade, aí fica até feio o ambiente, tá? E acaba não usando. Por isso que o projeto, o intuito de fazer um projeto é justamente ser projetado, né? A gente entender aí a necessidade real do espaço aí do ambiente, para a gente fazer tudo certinho, não ter nem a mais nem a menos. Até porque um bom projeto ele vem com um custo-benefício, tá? Uma instalação adequada, você vai gastar menos material, porque é o uso do recurso aí de forma inteligente, tá bom? Então, para essa sala, né? Para essa sala em específico, deixa eu colocar aqui assim, ó. Para essa sala, tá? Vou fazer grandinho aqui, gente, que é justamente para a gente ter uma ideia do que estamos fazendo aqui. Vai fazer uma tomada aqui, tá bom? Uma tomadinha aqui. Outra tomadinha aqui, tá bom? São as 3 que nós achou aqui no projeto, ó. 1, 2 e esse aqui 3, tá? Mas como a gente está falando do mínimo, isso é o mínimo, aí você vai pensar, pô, essa outra parede aqui não tem uma tomada, tal, achei que foi bom colocar mais uma tomada. Põe mais uma tomada aqui, tá?
tem problema nenhum, que a gente está falando do mínimo. Então, aqui nesse cômodo aqui, teria essas 4 tomadinhas, tá bom? E vai ter a carga de iluminação, tá bom? Carga de iluminação aqui, ó, tá? Iluminação de 100 watts. Resumindo, gente, a gente descobriu que nesse cômodo aqui, qual que seria a iluminação? Iluminação seria 100 watts, 100 volt-ampere, 100 VA, tá bom? E tomada seriam 3 o mínimo, porém nesse projeto eu vou colocar 4, tá? 4 tomadas. E a potência dessas tomadas, qual seria? A norma está falando para gente que nessas áreas seca, quarto, sala, hall, o mínimo, aí novamente a norma retrata sobre o mínimo. O mínimo elas têm que ter 100 VA, tá bom, gente? 100 VA. Então nesse caso aqui, vou colocar aqui 100 VA. Que vai dar 400 VA, certo, gente? Então, de iluminação eu tenho 100 VA e de tomada eu tenho 400 VA. Beleza, gente? Esse é da sala. Tá pronto aqui esse levantamento. Você vê que foi simples, não precisa de muita coisa, basta você saber a área, para você saber a quantidade de iluminação, você dimensionar a quantidade de luz, tá bom? Potência de luz. E aí, quando você acha o perímetro, você vai achar aí a quantidade mínima de tomada. Lembrando que para quarto, a cada 5 metros, em fração de perímetro, arredondando ele sempre para mais. Aqui na calculadora ficaria dessa seguinte forma, fazendo a calculadora aqui também para ficar mais fácil. Perímetro 12,6, tá? Dividido, como a norma diz que a cada 5 metros, você divide por 5. Dividir por 5, na calculadora deu 2,5. Então nós vamos colocar 2 tomadas e meia? Não, não tem como. Então seria 3 tomadas, que foi o que a gente fez aqui, ó. 1, 2, 3 tomadas, beleza? E lembrando que a gente está falando sempre do mínimo, tá? Então aqui nesse caso, a gente aí até tá acima da norma, porque a gente colocou uma tomada a mais para essa sala, beleza? Agora eu vou fazer aqui com vocês um rapidinho também, que é o de... Vou fazer aqui o da copa, tá bom, gente? Então eu vou desenhar aqui, ó, a copa, tá? Do mesmo jeito, gente, a gente vai ter que fazer agora a área novamente, o perímetro, isso são fundamental, tá? Isso aqui é a copa. Gente, aproveitando aí essa saga aí, essa playlist aí que eu tô criando sobre projetos elétricos, passo a passo aí detalhando para vocês, eu acredito que esse conteúdo ele é de grande relevância. Como incentivo aí ao nosso canal aí, dá uma força para mim aí, se inscreve no meu canal, coloca um like aí, compartilha com seus amigos aí, às vezes estudante de engenharia, estudante de eletricidade, às vezes você é eletricista, não tinha conhecimento desse assunto. Dá essa moral para mim aí, por favor, beleza? Que aqui eu vou estar trazendo aí bastante assunto aí de automação, comandos elétricos, problemas comuns aí com instalações, tá bom? Orçamento, eu vou correr uma obra, vou pegar do zero um orçamento, como levantar a lista de material, isso tudo lá na obra. Vou trazer para vocês um vídeo aí em breve aí, explicando para vocês como que é o dia a dia aí do eletricista aí, desde o início da obra até a conclusão, beleza? Então se você achar que eu mereço aí esse voto de confiança aí, por gentileza, dá um like aí, se inscreva no meu canal aí, beleza? Copa, gente. Partindo aqui na copa, essa daqui ela vai ter aqui também, ó, 3,5 metros,
3,5, tá? E aqui ela vai ter 3,10 metros. Essa parede aqui tem 3,10 metros, tá bom? Novamente, você vai fazer aí, ó, a área. Gente, eu não tenho vergonha de usar calculadora, tá? Desde quando eu comecei aí a fazer meu curso técnico, sou formado na área, eletrotécnico, faculdade, e a gente é da área da tecnologia, eu sempre optei pela tecnologia, tá? Sofrimento zero aí. Então não tem por que a gente, às vezes a gente se apega a querer saber tudo de cabeça e fica ocupando o nosso cérebro aí com bobeira, tá? Então, se tem um recurso aí, eu prefiro usar o recurso, tá bom? 3,5 vezes 3,1, 3,10, tá bom? Isso aqui vai me dar uma área aqui de 9,45. Vai dar 9,45. Agora o perímetro dessa área, como eu já disse, é só somar os lados, né? Vai ser 3,05, tá? Mais 3,10, mais aqui também 3,05, mais 3,10. Olha lá, de onde você tirou esse 3,10? É que essa parede tem 3,10, essa daqui também tem outra parede, tá bom? Então foi daí que eu tirei. O perímetro aqui, gente, tá me dando aqui, ó, 12,3, tá? Metros, 12,3. Esse aqui é o perímetro. Tô tentando ir rápido aqui para esse vídeo não ficar longo, tá, gente? Para não ficar cansativo. A norma que diz, no caso aqui para a gente caçar, procurar iluminação, é que seria 6 metros quadrados. Você vai aplicar 100 VA novamente, que nem no projeto anterior. A iluminação não muda, tá? Nesse nosso caso aqui, nós temos 9,45. E depois ela fala que a cada 4 metros você acrescenta 60 VA. Novamente, 9, os primeiros 6 metros quadrados vou aplicar 100 VA. Ainda ficou faltando aqui, ó, desses 9,45, ficou faltando aqui 3,45. Não dá 4 metros inteiro, não chegou. Então, nesse caso, eu não acrescento 60 VA. Tá bom? Ah, poderia acrescentar porque é o mínimo? Poderia lá, mais uma vez, poderia. Iluminação geralmente não é necessário, tá? Às vezes, para tomada eu acrescento uma acima. Iluminação, não. Então aqui a iluminação vai ter, dessa copa vai ser de 100 VA. Tomada. Aqui é diferente do quarto, se você reparar, o quarto a gente fez a cada 5 metros. Área molhada, isso aqui você vai repetir também para fazer na cozinha da sua casa, no banheiro, tá bom? Lavanderia, a cada 3,5 metros que você vai colocar. Você vai colocar uma tomada 3,5, outra tomada 3,5, outra tomada 3,5, tá bom? Até dar o perímetro, tá? Ou de forma mais rápida, tá? Que geralmente eu gosto de fazer na calculadora muito mais rápido, eu faço aqui, ó, 2,3, que é o perímetro, tá? E divido esse valor por 3,5, tá bom, gente? Isso aqui já vai me dar aqui, ó, que eu vou precisar de 3 tomadas e meia, então acrescenta para cima 4 tomadas. Então aqui eu vou ter uma tomada, 2 tomadas, 3 tomadas. Aqui não seria mais 3,5 metros, seria menos, tá? Mas eu iria acrescentar mais uma tomada aqui, ó. Tá bom? Que aqui ia dar, ó. Ia faltar aqui ainda menos 12,3. Ia faltar 1,80 m aqui, gente. Tá? Mas aí eu ia colocar mais uma tomada aqui. Beleza? Então aqui para a copa, desculpa, a gente já achou que a gente vai colocar 4 tomadas também, tá?
Uma tomadinha aqui, vou desenhar para ficar mais fácil. Outra tomadinha aqui, outra tomadinha nessa parede e outra tomada nessa outra parede. Beleza? Agora, outra coisa que diferencia em água molhada, em área molhada, seria as tomadas aqui, as 3 primeiras tomadas, tá? As 3 primeiras tomadas, ela tem que ter dimensionada para 600 watts, 600 VA, tá bom, gente? Então, ó, a primeira vai ser 600, a segunda vai ser 600, a terceira vai ser 600. Lá no que a gente fez da sala era 100 VA, tá bom? Normalmente cozinha tem uns equipamentos que puxam mais energia, então a norma já manda a gente fazer aí no mínimo 600 VA, tá bom? Cada tomada. Então as 3 primeiras a norma manda eu dimensionar ela a 600 VA. Então seria a primeira 600, a segunda tomada 600, terceira tomada 600. E essa outra lã que arredondou? Essa outra tomada, a norma aí permite colocar ela para 100 VA. Tá bom? Então o que acontece aqui, gente? A gente vai somar tudo isso daqui agora. Recapitulando, para a área, isso aqui a gente vai fazer na copa, a gente vai fazer na cozinha, vai fazer na lavanderia, tá bom? As tomadas vai ser as 3 primeiras 600 VA. Então a primeira 600, segunda 600, terceira 600 e o que tiver a mais, você pode colocar 100, tá bom? Então agora a gente vai somar tudo isso daqui, tá? Essas 3 aqui juntos dá 1.800. 6, 12, 18, mais aquela de 100. Bom, isso aqui vai me dar um total aqui de 1.900 VA. Beleza? Então aqui a gente conseguiu achar aqui que nesse cômodo aqui, nessa copa, a gente de tomada ali, nós vamos ter aqui, ó, tomadas. Nós vamos ter 1.900 VA. Iluminação, nós vamos ter aí os 100 VA. Então, a gente já conseguiu aí projetar e levantar a estimativa de carga dessa copa, que seria de tomada 1.900 e de iluminação 190. Essa tomada aqui que a gente está fazendo, gente, a gente chama ela de tomada de uso geral. Que aí não sei se vocês já ouviram esse termo, que é a TUG. Bom, TUG. O que é tomada de uso geral? Como ela disse, de uso geral, ela é tomada que serve para usar para qualquer coisa. É aquela coisinha que você vai, vou ligar uma batedeira. Você tem aquele ponto que você pluga o aparelho, é uma tomada de uso geral. Nós temos também as tomadas de uso específico, que é as TUE, tá? Que é a abreviação, tomada de uso específico. O que é esse tomada de uso específico? São equipamentos que ele fica conectado 24 horas na tomada. Uma geladeira você não tira o plug para ligar um outro aparelho. Preciso ligar uma batedeira, um liquidificador. Você não precisa tirar a geladeira da tomada para você ligar, né? Então a geladeira, como ela fica sempre ligada, ela é uma tomada, a tomada dela é de uso específico para ela. O micro-ondas, tomada de uso específico. E assim por diante. Esses a gente não entra na norma, a gente acrescenta, tá? Que nem aqui nesse exemplo claro aqui, a gente achou já que nós temos 4 tomadas, tá bom?
4 tomadas. E os específicos? Específico a gente acrescenta, que nem numa copa. Qual seria na copa aí Teria algum equipamento específico? Nesse projeto que a gente está fazendo, não tem. Mas se fosse numa cozinha, você teria lá uma torneira elétrica, você teria a geladeira, talvez você teria um fogãozinho elétrico, tá bom? Isso são equipamentos de uso específico, você acrescentaria, beleza? Gente, isso aqui vai seguir o mesmo parâmetro agora para a cozinha, tá? Você vai tirar as medidas da parede, vai achar qual que é a área, vai achar qual que é o perímetro, tá bom? Vai fazer igualzinho isso aqui, só vai mudar o ambiente, que aqui vai ser, de vez de ser uma copa, vai ser uma cozinha, né? E na sala que a gente fez o anterior, você vai repetir também para o quarto, vai ser a mesma coisa, beleza? Você fazendo isso, levantando esses dados da quantidade de tomada, você vai ter que dar uma pausa aí, não tem jeito, pra gente aprender, às vezes a gente tem que parar um pouco, não adianta só assistir, né? Então você vai ter que parar aí, tirar a trena do bolso, medir aí na sua casa, tirar as dimensões, achar a área, perímetro, para você saber a quantidade de luz que seria adequada aí, a quantidade de tomada mínima por norma que deveria ser, tá bom? Se você quiser também, já conta quantos tem na sua casa, né? Você vai saber qual que é a mínima por norma, mas aí às vezes na sua casa tem a mais ou tem a menos. Se você estiver me acompanhando nessa jornada aí, coloca na descrição aí do vídeo. Ô Alan, na minha casa aqui, no meu quarto, tem até a mais, quantidade a mais do que a norma recomenda. Na minha cozinha tem a mais. Ou então, se algum defeito, algum defeito que eu me refiro, alguma instalação que você perceber, puxa, aqui eu não tenho tomada de uso geral, comenta com nós aí embaixo aí. Manda um direct aí que a gente vai respondendo aí, sanando suas dúvidas. Beleza? Eu não vou fazer isso do projeto inteiro, porque isso aqui vai tomar tempo, os vídeos já tomam muito tempo já, tá bom? Mas aí nós vamos jogar depois fazendo essa lista aqui, gente, ó. Aqui eu já fiz, tá bom? Já achei a quantidade, os cômodos estão aqui do projeto que eu estou fazendo. Aqui já tenho as dimensões das áreas, o perímetro eu vou colocar aqui, ó, tá bom? Aqui, como eu já tenho a área, eu já tenho a iluminação, tá bom? Já calculei a quantidade de tomadas de cada cômodo. E aqui as tuas, tá bom? Que aqui na cozinha seria os dois que eu falei, geladeira e torneira elétrica. O banheiro tem um chuveiro e a área de serviço tem uma máquina de lavar. Beleza, gente? No próximo vídeo a gente dá continuidade a isso. Beleza? Um abraço, muito obrigado se você ficou comigo até aqui. Não se esquece de se inscrever, dar um like no canal. Beleza? Se qualquer dúvidas, deixa nos comentários. Muito obrigado. Um abraço. Valeu!